Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do CNN Sports, onde Michel Bastos faz uma análise desse início de trabalho de Crespo, agora no comando técnico do São Paulo. E está chegando a volta do Brasileirão na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí também nos comentários e vamos para o vídeo. Técnico novo, né? Muito trabalho já para a estreia do Crespo no Tricolor, que tem pela frente aí parada dura, Flamengo, né? Que tá vindo de cabeça quente depois da eliminação no Mundial de Clubes, e é o time que, com o desenho do que a gente teve, né, no final da última rodada, o Flamengo que se manteve ainda na liderança do Brasileirão. A gente está vendo aí o momento do encontro do Casares, presidente do São Paulo, com o treinador que, pelo que eu vi, houve uma comemoração de muitos torcedores do São Paulo que estavam com saudades, né? Lembrando o tempo que ele passou por lá, ganhou o título. Depois o outro ano não foi tão satisfatório assim. Mas você acha, Michel, que, por exemplo, a chegada do argentino pode resolver os problemas que o São Paulo já enfrentava? E só mais uma pergunta. Qual, na sua avaliação, deve ser um dos primeiros acertos de Hernan Crespo que foram erros ou erro cometido pelo treinador anterior? Bom, o torcedor ele espera que mude, né? Acho que o Zubeldia não vinha muito bem. O torcedor ele já vinha pedindo a saída do Zubeldia. O Crespo, que já tem, como você falou, uma passagem pelo São Paulo. Uma passagem até para mim positiva, né? Eu vejo bem positiva a primeira passagem dele, né? Então eu espero que ele possa mudar um pouco essa temporada difícil do São Paulo. O que ele deve mudar, eu acho que eu não digo mudar, mas que possa ajudar talvez o Hernan Crespo nesse momento é a volta de grandes jogadores, de contratações que o São Paulo fez, que é o próprio Lucas, que é o próprio Oscar, né, que são dois jogadores importantíssimos para o elenco. Eu acho que são jogadores que o Oscar mesmo, desde a sua chegada até então, ele fez poucos jogos, né? Até ele já chega fazendo, tecnicamente falando, mostrando, né, que um grande jogador com histórico, com uma história muito grande dentro do futebol mundial, mas ainda não rendeu, né? Até porque esteve muito pouco dentro de campo. Eu acho que algo que possa ajudar o Crespo nesse momento é a volta desses dois atletas, que são importantes. O Lucas vem sendo importante para o São Paulo. E lógico, São Paulo retoma o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Lógico que vem aí do Mundial sendo cobrado, mas agora a chave vira, né? A chave tem que virar e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo retoma as atividades jogando contra o líder. Então vai ser um jogo muito difícil, mas espero que o São Paulo possa mudar. O São Paulo tem que mudar. O São Paulo tem que mudar muito. Render mais, render muito mais. Eu acho que o Crespo ele terá um trabalho muito difícil, mas a gente espera que o São Paulo possa, com a chegada dele aí, melhorar tecnicamente. Fala. Mano, você acredita que o São Paulo possa repetir o desempenho que teve no ano passado, por exemplo? Ou tem condições de evoluir, tanto com o treinador quanto com esse elenco, justamente como o Michel está trazendo para a gente aqui, né, dessas peças estreladas? E se o Lucas, por exemplo, deveria se tornar a referência também, como homem de referência principal do elenco para ele, ou o Oscar, ou enfim, ou algum outro do elenco? Então, tecnicamente falando, eu acho que sim. São os dois caras que podem desequilibrar no São Paulo. O grande problema, Jairo, é que são jogadores que já têm uma certa idade. Então você não pode torná-los como sua referência e criar do São Paulo uma Lucas dependência, uma Oscar dependência, porque são jogadores que eles vão ter que ter um rodízio entre eles, inclusive. Talvez se não jogarem os dois juntos, você vai intercalando aí a participação de ambos, porque são jogadores aí acima da média para o futebol brasileiro. Eles provaram já em campo que quando eles estão, o São Paulo tem realmente uma outra performance, mas são jogadores que você não pode entregar a eles uma responsabilidade de correr durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você não pode somar com isso jogos aí de Copa do Brasil, Libertadores, enfim, falar, joguem. São jogadores que você tem que ter pontualmente, claro, você não pode também usar o cara uma vez por mês, mas são jogos específicos.
Aonde der para poupar, tem que poupar. Aonde der para segurar, tem que segurar. Porque são jogadores que já têm uma certa idade, e ainda mais com essa demanda de jogos que a gente tem no futebol brasileiro, gramados ruins, contato toda hora, pode ser que ocasione uma lesão. E se o São Paulo perder realmente Lucas e Oscar, não tem reposição. Por exemplo, o Palmeiras, eu perdi o Veiga, tem o Maurício, sabe? Tem outros jogadores que podem repor. Flamengo, sei lá, perdi numa dessa... o Pedro, vai pôr o Bruno Henrique. Tem opções dentro do mercado ali, tem o Gonzalo, enfim. O São Paulo, se perde Lucas e Oscar, hoje não tem no elenco quem você possa substituir. E se você não tiver realmente esses dois jogadores, não tem de onde tirar ali. Por mais que o São Paulo possa ter outros jogadores que têm qualidade também, o Alisson, não dá para entregar tecnicamente que entregam o Lucas e Oscar. O Ferreirinha, muito bom jogador também, mas em termos de chamar a responsabilidade, como o próprio Paulo Turra falou ali, em termos de jogo difícil, campeonato difícil, você precisa de jogador experiente, não é o Ferreirinha que você vai pôr em campo e falar, resolve para mim. É o Lucas, é o Oscar. Então eu acho que nesse ponto aí o Crespo ele vai ser mais esperto do que foi o Zubeldia. Porque o Zubeldia de vez em quando insistia demais com a participação frequente desses dois jogadores e acabou perdendo ambos por lesão. Turra, tem uma característica do Crespo, com essa coisa assim de voltar ao time, que muitos treinadores, às vezes, dos atuais pelo menos, não enfrentaram, que é voltar a um time que havia treinado durante o período de pandemia. Então, não tinha aquela cobrança direta da torcida, né? Lá no Morumbi, no pé do ouvido, pedindo mudanças, fazendo cobrança. Era tudo muito à distância, porque a gente foi forçado a fazer isso naquele período. Agora vai ser, na prática, o primeiro encontro, assim, direto, do Crespo com a torcida do Tricolor, que é uma torcida exigente. Você, como experiência na área, essa coisa do torcedor na beira do campo reclamando, xingando bastante, faz a diferença ali na sua escolha, na sua avaliação, na forma de como montar o time? Às vezes dá coragem, às vezes dá medo de mexer no time? Ele, como tu falou, ele trabalhou numa época que não existia a torcida, né? Existia sim, mas não o campo, então é totalmente diferente. Agora ele está retornando e eu, ao contrário do que muitos falam, eu acredito que o plantel do São Paulo é um plantel de qualidade, sabe? Eu acho que o São Paulo tem algumas alternativas interessantes, tem uma mescla de jogadores jovens, jogadores experientes que a gente está falando do Fluminense aí no Campeonato Mundial, né? Então, assim, o São Paulo também tem essa mescla de jogadores experientes, com qualidade, com estofo de grandes conquistas e jogadores jovens que vêm surgindo aí no mercado, aí, tanto da base também, que o Zubeldia agora nos últimos jogos aí encontrou alguns jogadores interessantes. Então, assim, eu acho que o São Paulo tá num caminho. É uma dos detalhes que eu, como treinador, penso. Assim, a gente fala assim, desses jogadores mais experientes, Lucas, Oscar, da questão deles de ter que poupar. Nós estamos agora numa fase aí que o que tinha que recuperar os jogadores deu para recuperar. Então, assim, são 6 meses de competições que nós temos. Cara, e aí eu falo assim, se nesse tempo de treinamento que nós estamos, os clubes brasileiros que estão aqui, tem para treinar, cara, faz uma base boa e o detalhe, e durante o campeonato, cara, preserve os jogadores, não dos jogos, preserve os jogadores dos treinos, entendeu? É isso uma das coisas que eu debati muito no Santos, debati muito no Atlético Paranaense, e eu tive um entendimento, só que, por exemplo, no Santos foi muito pouco tempo, mas no Atlético Paranaense nós tivemos um debate muito bacana e o staff do clube comprou a minha ideia. Cara, nós não podemos poupar Fernandinho de jogo. Nós temos que poupar de treino. A fase dele no início do ano foi muito bom, bem feita de treinamentos. Então, assim, vamos juntos poupar ele, sim, de treinos, mas não de jogo. Porque hoje a gente poupa o jogador de jogo e tu joga ele pro treino, ele daqui a pouco ele treina mais do que provavelmente jogo. Então, assim, o São Paulo, eu acredito que com o Muricy, que está lá também, com o Crespo, eu acho que seria um caminho. Pô, faz uma base bem feita agora nessa intertemporada aqui e a partir desse momento, poupe esses grandes jogadores de treino, mas não de jogo. Então eu acho que isso é um pulo do gato, Michel, nós que fomos jogadores, é um pulo do gato que eu tive como experiência, como treinador, e que deu certo, e eu acho que esses grandes clubes aí também podem, cara. Nós não podemos, cara, o São Paulo com Lucas e Oscar, os caras são fora de série.
mesmo com a idade que eles têm. Eles são fora de série. Então, assim, cara, eles ficando fora de um jogo, 2 jogos, 3 jogos, é muito complicado, faz muita diferença. Faz diferença, ainda mais hoje, quando você vê a tecnologia. Hoje você treina com um fisiologista na beira do campo, tirando todas as análises do treinamento, né? Você chega para treinar, eles analisam se você dormiu bem, se você está cansado. E lógico, você ali com 36, 37, 38 anos, hoje a gente tem o próprio Thiago Silva com 40 anos jogando todos os jogos, entendeu? Eu concordo com o Turra porque são jogadores que tecnicamente, e o Mano também falou isso, citou isso muito bem, importantíssimos. Importantíssimo. Faz a diferença. Que quando você olha o elenco, tem que jogar. Eles têm que jogar. Então, em cima de toda essa análise feita, o São Paulo tem uma estrutura fenomenal para isso. De poder proteger esses atletas de uma certa forma para que eles possam estar dentro de campo. Entendeu? Porque eles são. Há uma necessidade nesse momento, tecnicamente falando, de eles estarem jogando. Né? E não vem acontecendo, lógico, devido a lesões que aconteceu. Não sei se foi devido a terem jogado muitos jogos, não acredito nisso, mas eu concordo também. Eu acho que, e muitas das vezes, eu passei isso no Palmeiras, né? E aí a gente tem que respeitar, né? Às vezes não tem treinador que te preserva de treinamento. Ele quer que você corra a mesma quilometragem de meninos de 19 e 20 anos, e aí você olha, você com 36 anos ali, você fala, como que eu vou correr mais que um Veiga? Que tinha acabado de chegar do Atlético Paranaense com 20 e poucos anos. É difícil, entendeu? Entender isso e entender também que esses jogadores são importantes e eles têm que jogar, né? Eu conheço um pouco do trabalho do Crespo e com certeza ele tem essa noção de que esses jogadores são importantes, né? Conhecendo o elenco que ele tem hoje, que é diferente daquele elenco que foi em 2020, 2021, né? 2021. Se não me engano. Então, assim, eu acho que tem que sim proteger esses atletas com uma certa idade de treinamento. Concordo plenamente com o Turra, e para ter esses atletas fisicamente bem para jogar. É até interessante você falar isso, porque chegou para mim, pelo menos, de informação, justamente que havia uma insatisfação de parte do staff de São Paulo com os treinamentos que o Zubeldia fazia, né? Uma insatisfação dos jogadores e tudo mais. Isso foi um dos pontos que contou muito na hora da demissão do técnico e da escolha do Crespo, justamente por ter essa característica de acolher melhor o elenco do treinamento. E vou trazer aqui mais algumas informações do Tricolor numa matéria do GE.com falando, abre aspas, São Paulo recebe sugestões de Crespo e monta a lista de prioridades para reforçar o elenco. Técnico argentino indica jogadores para o Tricolor ficar mais forte para esse segundo semestre. O São Paulo ainda não acertou com nenhum reforço para a sequência da temporada, mas já tem uma lista de prioridades para preencher essa lacuna. Crespo indicou opções para reforçar o elenco com as necessidades mapeadas antes de sua chegada. Os nomes ainda não foram revelados. O São Paulo entende que precisa de 3 jogadores para esse semestre devido às disputas de Brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A prioridade neste momento é encontrar um lateral direito, substituto de Igor Vinícius, que deixou o clube e foi para o Santos. O São Paulo também quer um segundo na sua lista de prioridades, um atacante que atue pelos lados do campo. Atualmente, Lucas Ferreira e Henrique Carmo são opções de Crespo com essas características. Lucas é visto como uma peça para atuar centralizada. Apesar dos 4 jogadores à disposição da comissão, o Tricolor entende que precisa de uma peça com mais experiência no nível de Ferreira, para reforçar o setor ofensivo. Por fim, contratar um zagueiro está em terceiro lugar nessa lista de prioridades. A saída de Juan abriu espaço para o Tricolor e em busca de um substituto no mercado, mas o clube não trata a procura como uma urgência. O São Paulo está de olho em possibilidades que se encaixem em suas condições financeiras para dar a Crespo mais segurança nos momentos em que o técnico deseja atuar com 3 zagueiros. Em crise financeira, o clube não tem negociações avançadas com nenhum jogador. O Tricolor está em fase de contatos iniciais com as sugestões indicadas por Crespo para reforçar o elenco.
tem feito sondagens, entrando em contato com os empresários e discutindo possibilidades. O treinador, desde a sua chegada ao clube, mantém conversas constantes com a diretoria para definir essas prioridades e as necessidades do elenco. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE, explicando essa situação do mercado da bola do tricolor. Deixa sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!